Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi a minha ordem: obedeçam o que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhe irá bem. Aí o 24 diz: meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Andaram para trás, em vez de avançar. Isso aqui aconteceu muitas vezes comigo, viu? E se eu não me policiar, não me pegar pelo colarinho, como dizia um grande amigo, eu volto a andar para trás, né? E esse versículo aqui meio que resume a minha história aqui na Valente de Cristo, porque falar de obediência, a gente aprende tanto sobre obediência aqui, né? Eu vou até citar o Pedro. Pedro, quando ele obedece, a mãe dele fez um trato com ele, né? Gisele fez um trato, falou: olha, eu vou te dar R$1 para cada tarefa que você fizer. Não é isso? É para cada dia, é. Então, R$1 para cada dia, né? Se ele obedece, ele ganha. Se ele desobedece, ele perde no final do dia. Ele perde. Então, eu achei interessante, porque assim, esse método aí faz ele refletir se ele vai obedecer, ele vai ganhar. Se ele desobedecer, ele vai perder. E falando de obediência, foi aqui na Valente de Cristo que eu aprendi. Aí você fala: obedecer é fácil? Não, não é fácil. A gente sabe que não é nem um pouquinho fácil. E quando que a gente vai saber que é difícil obedecer? Quando o bicho pega, quando a gente precisa, a gente está sendo confrontado. E aqui eu fui confrontado várias vezes, né? Eu fiquei 8 meses aqui na casa. Foi um período que foi necessário e me ajudou muito. Até o dia de hoje, eu me recordo de algumas frases que ficaram na minha mente. São frases de efeito que me ajudaram e me ajudam até hoje. E a palavra, todos os dias, foi ministrada e ainda é ministrada aqui nos devocionais. Então a palavra liberta, se a gente obedece, se a gente se sujeita. Então quando o bicho pega, a gente resolve obedecer ou desobedecer. A gente prefere louvar a Deus ou ficar calado, emburrado, como muitas vezes eu fiquei aí sentado, emburrado, sentado e não querendo saber de nada. Então foi necessário um período para eu entender que é necessário a obediência. Esse lugar foi uma bênção para mim, e eu acredito que é para muitos irmãos aqui. É muito complicado você pensar em obedecer quando a gente só fazia as coisas do nosso jeito. E quando a gente se depara e é confrontado com algumas regras, a gente fica num impasse. Mas a palavra diz: se a gente obedecer, a gente vai ter sucesso. Se a gente desobedecer, a gente vai olhar para trás. Então a gente tem as escolhas. E esse lugar foi o lugar que fez eu pensar o tempo necessário para eu ver que assim não é do meu jeito. Porque a minha vontade, como foi dito aqui, a minha vontade não era... Essa semana mesmo foi uma semana que eu não estava muito bem. Minha mente estava um pouco, cansada, e eu estava com muita preocupação. Mas aí eu escolho: eu venho para o culto ou eu fico na minha casa? Eu venho adorar a Deus, aquele que me tirou da mentira, da coisa errada, do vício. Porque eu também fui viciado por 10 anos. Por 10 anos eu fiquei dependente dessa maldição. Que eu acredito que os meus irmãos, se perseverar e escolher o que é correto, vão se libertar também. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que me ajudou e que me ajuda até o dia de hoje e ajuda muitos que estão aqui, é o mesmo Deus que pode ajudar a vida de vocês, Então você que está em casa, que tem esse problema, que tem essa necessidade,
que precisa ser liberto. Hoje é um culto da família, não é libertação, mas como foi dito, a gente precisa, na oração inicial, a gente precisa ser liberto todos os dias.